Então a nossa preocupação é esta, né? De alertar os irmãos, alertar as pessoas. E estamos aqui pela graça de Deus para fazer esta meditação na palavra do Senhor. E gostaríamos de fazer a nossa conclusão, caminhar para uma hora de conclusão, viu, Adriana? Porque hoje nós tivemos 3 horas, não é? 3 horas de meditação, aproximadamente. Então agora eu acredito que com mais 1 hora, se Deus assim nos permitir, nós faremos a conclusão deste livro do profeta Jonas. É evidente que vamos sintetizar aqui ao máximo para concluir. Gostaria antes que nós elevássemos ao Senhor uma oração. Vamos orar. Pai Santo, pela Tua infinita graça, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor abriu os nossos olhos, abriu o nosso entendimento e nos deu a revelação da Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua graça nos alcançou e nós somos gratos a Ti por isso. E nós oramos em favor daqueles que ainda não desfrutam deste privilégio de fazer parte da Tua família, de ter o Senhor como Pai e serem Teus filhos em Cristo Jesus. Mas que o Senhor os alcance da mesma forma, dando a eles a revelação do Teu Evangelho, da Tua palavra e da obra que o Senhor Jesus consumou na cruz do Calvário. E o Teu Espírito continue a conduzir todas as coisas aqui neste lugar, para a glória do Teu nome santo. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Oxa, eu não estou errado não, hein? Eu vi poucos améns, quer dizer que poucos concordaram com a oração, não é? Mas quando a gente ouve a maioria dizer amém, eu estou de acordo, é isso mesmo, porque amém significa isso, né? Então hoje pela manhã, nós meditamos aqui nos primeiros versículos do capítulo 1 do livro do profeta Jonas. E pelo que me consta aqui, nós paramos aí no versículo 3 do capítulo 1. E o versículo 3 faz o registro de que Jonas, ao invés de atender o chamado à ordem divina, ele se dispôs para tentar fugir da presença de Deus. E há um episódio muito marcante e profundo neste versículo 3, quando diz que Jonas desceu, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E o versículo 4 registra que Deus mandou sobre o mar um forte vento, uma tempestade que estava a ponto de despedaçar a embarcação. E os marinheiros ficaram amedrontados, aterrorizados. E o versículo 5 faz um registro de que Jonas desceu até o porão do navio e dormia profundamente. Profundamente. É impressionante este fato, não é? Impressionante. Jonas desceu para Jope, saiu de um lugar mais alto de Israel, Jerusalém, desceu, foi a Jope, desceu, foi ao navio, desceu, foi ao porão do navio, desceu e foi ao fundo do mar, parar no ventre do peixe. O que é que isto significa? Significa que todo aquele que tenta fugir da presença de Deus ou da palavra de Deus, ele vai descendo na vida, ao invés de subir, ao invés de prosperar, ao invés de melhorar,
ele vai descendo, 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 e a gente usa aquela expressão até o fundo do poço. Jonas desceu até o fundo do mar, até o ventre do peixe. Teologicamente, isso tem relevância para a nossa vida espiritual. A vida daquele que se recusa, que rejeita a palavra de Deus, se recusa a ouvir a palavra de Deus, é um declínio sem precedentes. Só vai descendo na vida, Mas este Deus é o Deus da providência e que nada lhe escapa ou foge ao seu controle. Foi Ele quem providenciou a tempestade sobre o mar. Foi Ele. Do começo ao fim, do seu chamado até o peixe vomitar Jonas na praia, Deus estava controlando todas as ações, todos os episódios, todos os momentos e todas as circunstâncias. Porque Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Pode tudo, sabe tudo e está presente em tudo. Nada lhe escapa, nada foge ao domínio do seu poder ou do seu controle. Deus envia a grande tempestade sobre o mar, a fim de persuadir Jonas a obedecer à chamada divina. Jonas, você está tentando fugir, mas agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Devido à desobediência de Jonas, a vida dos marinheiros estava em perigo, estavam correndo risco. O versículo 5 diz que eles estavam cheios de medo e cada um clamava ao seu Deus e jogavam fora a carga do navio para aliviarem o peso da embarcação. E o único culpado por toda aquela situação dormia profundamente. Parece ironia. O contraste entre a conduta dos marinheiros e a atitude do profeta. Enquanto a vida deles estava em risco, corria perigo, parecia que Jonas não tinha nada a ver com a situação. Parecia. E ele era o único dali que conhecia o Deus verdadeiro. Olha o versículo 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Enquanto que o versículo 5 registra que os marinheiros, cada um clamava ao seu Deus. E Jonas era o único que conhecia o Deus verdadeiro e teve uma atitude tão temerosa, temerária, irresponsável como esta. O que é que isto significa para nós? Hoje são muitos o que se dizem cristãos, mas que estão adormecidos, como Jonas, que dormia um sono profundo. E muitos são aqueles que, mesmo diante do mundanismo, das almas que estão se perdendo e perecendo nas tempestades da vida, não ousam pregar contra o pecado. E foi isso que Jonas fez e estava fazendo quando Deus o chamou e mandou que ele fosse pregar contra o pecado da grande cidade de Nínive. A palavra, muitos são aqueles que afugentam a palavra do Senhor
impedem aqueles que querem entrar no reino de Deus. Foi isso que Jesus disse no capítulo 23 de Mateus, quando ele proferiu uma série de ais aos escribas e fariseus e os chamou de cegos e de hipócritas. Por quê? Porque rodeavam o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito tornavam filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Não entravam e não deixavam aqueles que queriam entrar no reino de Deus. E esta casta religiosa continua espalhada pelo planeta Terra. Ainda que digam que estão em nome do Senhor, com a Bíblia na mão, mas desconhecem a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Muitos desconhecem o Deus verdadeiro, e daí nós vemos até às vezes motivo de escárnio e de zombaria no meio. E o versículo 5, o versículo 6, ele registra isso. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus, olha o descaso com o Deus que é o Senhor, absoluto e soberano sobre tudo e sobre todos. Por culpa de quem? De Jonas, da irresponsabilidade do profeta. Talvez, e assim, este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Colocou Deus no mesmo balaio dos deuses, construído por eles, que eles acreditavam, enquanto o Senhor merece um lugar de destaque e de honra na vida do ser humano, e na vida daqueles que o temem, por culpa e por causa de Jonas. Esse Deus é tremendo. Quando os marinheiros dizem no versículo 7, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Onde é que a sorte recaiu? Quem é que conduziu aí o sorteio? Quem é que conduziu o sorteio? Vamos pegar aqui as pedrinhas, vamos misturar aqui, e vamos lançar sorte, e vamos escolher uma para ver em quem ela vai recair. Deus se encarregou de conduzir o sorteio para que a sorte recaísse sobre Jonas. Sobre Jonas. E ele faz a confissão do versículo 9, de que ele era culpado, de que ele era culpado. E no versículo 12, ele admite que a única forma de livrar a tripulação e a embarcação de um naufrágio seria que ele mesmo fosse lançado ao mar. Assumiu a culpa e a responsabilidade. Respondeu-lhes: tomai-me, versículo 12, e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas assume a culpa, sabia que era o único causador de todo aquele mal, porque havia desobedecido a ordem divina. A ordem divina. A disposição de morrer para salvar a vida dos marinheiros. E assim ele é lançado ao mar, versículo 15, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria, instantaneamente. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios. Houve ali temor ao Deus verdadeiro. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos.
E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, o versículo 17 registra que Deus deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas e assim preservasse a vida de Jonas e Jonas cumprisse a vontade do Senhor. Ele não foi espontaneamente, mas ele foi compulsoriamente. Você não vai espontaneamente, Jonas, não, mas você vai cumprir a minha vontade. E assim Deus providenciou o peixe que tragasse a Jonas. E depois, o capítulo 2, no versículo 10, ele diz que o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra, intacto, sem qualquer dano físico, para que Jonas pudesse cumprir o propósito divino. Aqui nós entramos no capítulo 2, e eu tenho que sintetizar bem, para cumprirmos o nosso propósito, né? Senão vou deixar aqui sem conclusão, vai ficar vago, né? O pastor fez uma proposta, começou e não terminou. Não terminou. Mas pela graça de Deus, nós vamos sintetizar para cumprir este propósito, este objetivo. O capítulo 2, ele registra no versículo, a partir do versículo 1, que do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor. E o versículo 2 diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Foi preciso que Jonas passasse por esta experiência amarga, à beira da morte, para clamar ao Senhor. E nós temos um privilégio muito grande hoje de ouvir a palavra do Senhor, o evangelho da nossa salvação, e clamar a Deus quando não temos e não recebemos ainda a revelação, a compreensão, o entendimento de que esta obra que Deus fez por nós é completa, perfeita e suficiente. E não precisamos esperar, e não devemos fazer como Jonas, esperar chegar no fundo do abismo para clamar a Deus. Basta um pouquinho de inteligência e perspicácia para clamarmos a Deus: Senhor, não estou entendendo nada desta obra da cruz que a tua palavra menciona e anuncia, mas tenha misericórdia de mim, como o publicano fez na parábola que Jesus contou: sê propício a mim, pecador. Aí Deus atende e troca a natureza e dá a compreensão e a revelação desta obra. No versículo 7, Jonas diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. A preocupação, o medo, o receio de Jonas é que ele não tivesse a segunda chance, a segunda oportunidade de meditar, de adorar no templo do Senhor. E por isso ele orou, ele se arrependeu e Deus deu a ele uma segunda oportunidade. Mas nós não podemos brincar com esta questão, quando ele diz aí no final do versículo 9, que ao Senhor pertence a salvação. Nós não podemos brincar com este assunto, porque nós não sabemos se teremos, como Jonas, uma segunda oportunidade. Eu me lembro aqui do texto da carta aos Hebreus, é o texto, aquele texto que está aqui na carta aos Hebreus, mas ele é repetido, aliás, ele é copiado, do Salmo 95. Ele é copiado do Salmo 95. E no Salmo 95, é o versículo 7 e o versículo 8. Ele diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto,
e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele é repetido na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 4, é o versículo 7, né? De novo determina, certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não sabemos se teremos uma segunda oportunidade. A oportunidade de salvação é hoje. É hoje. Amanhã poderá ser tarde. Muitos poderão não despertar, não acordar amanhã. Então devemos aproveitar hoje. Jonas teve uma segunda oportunidade, porque ele precisava cumprir o propósito divino de levar a mensagem de salvação àquela cidade ímpia. Então Deus lhe deu uma segunda chance. Mas a nós cabe aproveitar a oportunidade hoje. Tem algumas coisas que eu queria falar com os irmãos sobre oração, mas o nosso tempo não vai permitir, sabe? Mas a oração é uma questão muito séria e que tem nos preocupado e nos levado a orientar a igreja neste sentido, porque nós vemos Jesus falando a respeito da oração, quando ele diz no capítulo 14, por exemplo, do Evangelho escrito por João, ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E muitos aproveitam do texto bíblico, das palavras de Jesus, fora do contexto, porque se existe uma coisa que nós devemos analisar cada texto, é dentro do seu contexto. E existe um contexto na Bíblia que vai do Gênesis ao Apocalipse, e que Deus tem um propósito só, e que Jesus desceu do céu para cumprir este propósito divino. Jesus veio aqui tratar do reino de Deus. Jesus não veio aqui tratar das coisas deste mundo, e ele foi explícito nessa matéria: se o meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui, eu vim aqui para tratar das coisas do meu Pai, do reino de Deus, e o reino de Deus é espiritual. Então Jesus veio tratar de coisas espirituais, e as pessoas, por ter a mente fechada, pequena, ter uma visão míope das coisas de Deus, aproveitam as reuniões de oração para ficarem com o chapéu na mão, clamando e pedindo a Deus. E alguns até ensinam que devem cobrar e exigir de Deus, quando não é disso que a Bíblia trata. Quando Jesus disse que vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, e o vosso Pai Celeste não dará porventura o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus não disse que Deus vai nos dar tudo que nós pedirmos e quisermos, materialmente falando. Mas ele disse que Deus dá o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe daquilo que nós necessitamos. E Jesus veio tratar das nossas necessidades. E a salvação, a vida eterna, é uma necessidade que nós possuímos. No capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus, Jesus ensinou ali que nós não devemos ficar preocupados com as coisas materiais, com aquilo que temos de comer, beber ou vestir. Ele ainda usa a comparação das aves e das plantas para mostrar
que o ser humano tem um grau de importância maior para Deus. Se Deus cuida das aves e das plantas, não cuidará do ser humano? E aí ele finaliza: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele sabe daquilo que nós necessitamos. Se ele sabe, o que é que ele está esperando que eu faça quando vou orar? O que é que ele está aguardando? Isso que Jesus disse aqui no versículo 13 do capítulo 14 de João: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando eu oro com a visão de que o reino de Deus é espiritual, eu só tenho que agradecer a Deus. Não me resta nada a pedir, porque Ele fez tudo por mim. Fez tudo por mim. Eu vou agradecê-lo e Ele vai ser glorificado. Mas quando eu começo a orar, pedindo, me dá, faz isso, faz aquilo, atende o fulano, o beltrano, mas Ele sabe. Antes que eu peça, Ele já sabe. Ele conhece as minhas necessidades e sabe quais são elas, antes que eu peça. Foi isso que Jesus ensinou. E o que é que Ele está esperando? Ele quer ser glorificado através da minha oração, das nossas orações. É isso que Ele está esperando, aguardando. E é por isso que a Bíblia Sagrada diz, na carta aos Romanos 8:26, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós oramos. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Então esta é uma das coisas que nós devemos pedir a Deus e clamar a Ele, que nos ensine a orar de acordo com a sua palavra. Há uma frase aqui, uma expressão que eu anotei aqui, que é muito interessante e é uma realidade que foi dita por alguém que sabe, conhece e estudou o assunto. E ele diz assim: quando nós não nos importamos com o que Deus diz em sua palavra, tampouco Ele se importará com aquilo que dissermos em oração. Se nós não estamos preocupados com o que Deus diz em sua palavra e da forma correta como devemos orar, e o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, 4:19, que a oração, 4, versículo 6 primeiro, depois 19. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Isso aqui tem um significado muito profundo, porque petição é um requerimento formal, exige forma. Eu não posso redigir uma petição de qualquer jeito e endereçar ao juiz se eu não obedecer às formalidades legais. Ele simplesmente indefere, não aceita, recusa a minha petição. E a petição que eu endereço a Deus através da oração ou da súplica, ela tem que obedecer uma formalidade. Qual é a formalidade? Prevista na Bíblia Sagrada. E se Jesus está dizendo que a oração que Ele atende, que Deus atende, é aquela que glorifica ao Pai, então nós devemos ser cuidadosos na hora de endereçar a Deus as nossas petições. Porque muitas das orações não são atendidas. E não é que Deus seja surdo, não é que Ele seja cego, não é que Ele seja insensível. O Espírito Santo está lá, como a terceira pessoa da Trindade. Olha, Senhor, a oração dele não veio de forma adequada. Jesus está lá, intercedendo por nós como nosso Salvador, e o Espírito como nosso Consolador. Pai, a oração dele não veio na forma
ajustada à palavra. Não pode ser atendida. Não pode ser atendida. Porque muita gente às vezes fica preocupada. Eu oro, e Deus não responde. Não, Ele responde sim, filho, a sua oração está equivocada. Tiago. E esse é um outro detalhe, mas este assunto aqui não é assunto para agora, não é? É só um adendo aqui, porque Jonas orou. Então estamos tratando da oração que Jonas fez. Mas Tiago aqui no capítulo 4, no versículo 2 e 3, ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E Jesus ensinou que toda oração é endereçada ao Pai, Ele é o destinatário da nossa oração, e ela tem que ser abalizada ao final, em nome de Jesus. E a gente faz isso e acha que está tudo certo. Mas a Bíblia está mostrando para nós que não. E Tiago está dizendo aqui, ó, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, não pedem corretamente. Jesus disse que Deus sabe daquilo que nós necessitamos antes que lhe o peçamos. Mas se Ele sabe, por que é que Ele quer que eu ore? E Jesus disse que nós devemos orar sem esmorecer. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Não é para parar de orar, mas é orar corretamente. Corretamente. Não basta acrescentar ao final da oração, em nome de Jesus, não é o suficiente. Mas é requisito, é condição. Tem até uma expressão latina que diz conditio sine qua non. É condição sem a qual Deus não atende à oração. Não responde àquela oração. Não aceita aquela oração. Lembram do caso de Jó? Os amigos dele foram orar e Deus falou: de vocês não. O meu servo Jó orará por vós, e dele eu aceitarei a oração. E aí a gente vai entrando por esse campo e vai descobrindo que não é toda e qualquer pessoa que pode orar e que Deus vai aceitar a oração. Ele aceita a oração daquele que está em Cristo Jesus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, ele diz isso, no versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E o justo aqui é aquele justificado em Cristo Jesus. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então Deus está aguardando que os seus filhos orem corretamente. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. É aquilo que Deus denuncia através do profeta Isaías no capítulo 1. O povo se juntava no domingo, o dia o ajuntamento solene, e alçava as vozes, elevavam cânticos, orações, e Deus diz lá através do profeta Isaías: quando vocês oram, eu viro o rosto. Quando vocês alçam as vozes para louvar, eu tapo os ouvidos. Por quê? Porque eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. É o culto misturado com a iniquidade, sem vida regenerada. Deus não aceita. Por isso que eu sou contra culto ecumênico. Qual é o Deus que está sendo cultuado ali, naquele meio? Jesus falou lá à igreja de Laodiceia que ele está na porta, batendo e querendo entrar, ele não está dentro. Então há muita confusão, não dá para misturar. Deus não admite sincretismo religioso. Na primeira carta de Pedro ele diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação e povo de propriedade exclusiva.
E ao profeta Isaías, ele diz que não divide a honra dele, nem a glória dele, com as imagens de escultura. Culto ecumênico é uma arapuca, é um barco furado, com respeito àqueles que não têm a mesma visão ou que gostam. Eu não participo. É culto ecumênico? Qual é o Senhor que vai estar sendo cultuado lá? O Deus que eu sirvo não divide a glória dele com outro. Então, se é ecumênico, se há uma mistura, um sincretismo, eu estou fora. Não podemos falar mais sobre oração, porque o tempo não permite. Mas Jonas orou do ventre do peixe, como ele diz aqui, do fundo do abismo, e Deus respondeu à sua oração, porque a oração dele estava de acordo com o propósito divino. Era o que Deus queria que ele fizesse, que ele fosse pregar em Nínive. Vocês querem ver uma oração? Eu disse que não ia falar mais, que não dava, mas a gente vai lembrando. Lembram do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12? Ele disse ali que por causa da grandeza das revelações que ele recebeu, e para que ele não se ensoberbecesse, Deus colocou nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para o esbofetear de dia e de noite. Aí ele diz 3 vezes, eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Qual foi a resposta de Deus? A gente só repete essa parte, né? Aí ele diz assim, porque o poder se aperfeiçoa na carne. O que Deus queria que o apóstolo experimentasse, e a vontade de Deus era que ele vivesse na dependência divina. E quanto mais ele sofresse, maior seria a dependência. Então ele fez uma oração que não estava de acordo com a vontade de Deus. E na primeira carta de João, João diz que toda oração realizada de acordo com a vontade de Deus, Deus atende. Primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se não for de acordo com a vontade dEle, não. Filho, você está pedindo, mas nem sabe o que você está pedindo. Você está pedindo, mas a minha vontade é outra. O apóstolo Paulo, o homem que teve aquela experiência com Deus, e Deus tratou diretamente com ele, Jesus tratou diretamente com ele, deu a visão a ele do reino dele. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e ele respondeu, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu penso que sou fraco, então é que eu sou, porque o poder de Deus repousa sobre mim. Paulo, é para você viver dependente de mim, senão você vai achar que você é muito grande. É para viver sob a minha dependência. É na sua fraqueza que eu vou agir. Se eu remover esse espinho, você vai crescer. E você precisa diminuir. Então ele fez uma oração que não estava de acordo com a vontade de Deus. Mas Jonas fez uma oração que estava de acordo com a vontade de Deus. E por isso Deus deu ordem ao peixe, né? O capítulo 2, versículo 10. Deus falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E o capítulo 3, no versículo 4, aliás, o versículo 1, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O pregador tem que pregar a mensagem que Deus manda.
a mensagem da cruz, o Evangelho de Cristo. Deus tem compromisso com esta mensagem, porque é a palavra dele. E Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Foi isso que ele disse ao profeta Jeremias. Mas a palavra do homem, Deus não tem compromisso e não avaliza, não assina embaixo. Aí é por conta do homem. Agora a palavra da cruz, a mensagem da cruz, essa é Deus quem manda pregar e ele se responsabiliza por ela. E o versículo 4 diz que começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, será aniquilada, será destruída. E aquilo causou impacto na população de Nínive, pela profundidade da mensagem e pelo sinal que eles sabiam que havia ocorrido com o profeta, o milagre que Deus havia realizado. Aqui está um homem que passou 3 dias no ventre de um peixe, e este homem está trazendo aqui uma mensagem, e ele diz que o Senhor mandou que ele anunciasse esta mensagem. Então vamos acreditar, porque já ocorreu um milagre, e se o que ele está dizendo aí Deus mandou, vamos acreditar que vai acontecer também. Então, se Jesus disse para nós que aquele que estiver nele tem a vida eterna, e aquele que não estiver nele será lançado no inferno e depois no lago de fogo, não vamos esperar que ninguém volte aqui para contar como é o inferno. Jesus contou a parábola no capítulo 13 de Lucas, de um homem que estava em tormentos no inferno. Vamos acreditar que aquilo que Jesus disse, que a Bíblia registra, é a verdade e vai acontecer. A ciência está aí para comprovar, através da arqueologia e dos estudos arqueológicos, que tudo aquilo que a Bíblia Sagrada registra, parte aconteceu, parte está acontecendo, e Deus nos dá juízo e fé para acreditar que aquilo que não aconteceu ainda vai acontecer. Foi a visão que Jesus deu a João na ilha de Pátimos e mandou que ele escrevesse o livro de Apocalipse. Escreve as coisas que em breve devem acontecer. A volta de Cristo não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Talvez não vejamos, tenhamos partido, mas vai acontecer. Quando? Jesus não delimitou dia e nem hora, mas ele disse que vai voltar. A eternidade com Deus, ou para aqueles que estiverem fora de Cristo, no lago de fogo, vai acontecer. Por quê? Porque está registrado na Bíblia Sagrada. E eu não tenho dúvida, não fui eu quem escreveu. É gostoso quando a gente defende uma causa, e a causa não é sua, não é em causa própria, não é em causa própria. Eu já dei essa resposta para muitas pessoas, sabe? Mas quem me garante que o que está na Bíblia é a verdade? Já ouvi esse tipo de questionamento. Mas não, me prova o contrário. Se você está duvidando, o ônus da prova cabe a quem alega. Você está dizendo que não é verdade, me prova o contrário. Eu acredito porque ninguém veio me provar o contrário daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, o Espírito Santo me convence que é a verdade. É a palavra de Deus. Jesus não viria perder o seu tempo aqui na terra, nem viria posar de mártir numa cruz. Ele veio para cumprir uma missão, a vontade do Pai, de nos dar a vida eterna. Vamos caminhar aqui para o capítulo 4, Antes de entrarmos no capítulo 4, esse capítulo 2, ele encerra aqui e mostra 7 milagres neste episódio. 7 milagres. O primeiro milagre foi a tempestade que Deus mandou sobre o mar. O segundo milagre foi a sorte que Deus fez recair sobre o
profeta. O terceiro milagre, Deus acalmou o mar. O quarto milagre, Deus preparou o peixe para que engolisse o profeta. O quinto milagre, Deus preservou a vida de Jonas no ventre do peixe. O sexto milagre, Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas em terra seca. E o sexto milagre, Deus fez com que o peixe conduzisse Jonas até a praia. E o sétimo, Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas em terra seca. 7 milagres. Aí nós entramos então no capítulo, vamos entrar no capítulo 4, porque o 3 registra que Jonas foi cumprir o propósito de Deus. Vai e prega à cidade de Nínive. E o capítulo 4 começa registrando que Jonas ficou extremamente irado e desgostoso, porque os ninivitas se arrependeram e creram na mensagem. Parece um contrassenso e uma contradição, não parece? Deus manda ele pregar, a pregação surte efeito, há arrependimento e salvação, e o profeta fica desgostoso com aquilo. Mas nós já perguntamos aqui a alguns irmãos e já falamos que o desgosto do profeta e a ira do profeta é porque ele era egoísta. Ele queria que apenas o seu povo de Israel fosse salvo. E ele não estava preocupado com a salvação dos ninivitas. Mas Deus mostrou aqui para ele que ele é um Deus da graça e o Deus de misericórdia. E que ele não privilegiou e não deu exclusividade a ninguém na salvação, quanto à salvação, mas ela é para todos, e ele já estava assinalando isto aqui, e Jesus veio com este propósito de salvar todos, buscar e salvar o perdido. Na cruz ele atraiu todos no corpo dele, não deixou ninguém fora da atração. O problema é que muitos não acreditam, mas que foi assim que ele realizou a obra, foi. Então Jonas ficou irado, e Deus deu uma lição a Jonas. Primeiro, no versículo 2, ele ora ao Senhor: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Quem é que ousa dar ordens a Deus? E quando é que Deus atende a ordem de uma criatura? Aonde? O Senhor respondeu para ele, aquela voz branda de pai, né? Daquele que conhece a criatura e sabe das suas limitações. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Pensa um pouquinho, Jonas. Será que você tem razão? Você já parou para refletir sobre tudo o que aconteceu e o que eu fiz? Mas Jonas estava tão embevecido na sua ira, que ele saiu da cidade, versículo 5, assentou-se ali, fez uma enramada, repousou debaixo dela e ficou aguardando o que é que Deus iria fazer. E Deus, no dia seguinte, fez nascer uma planta, versículo 6, para proporcionar um pouco de conforto ao profeta. E o versículo 6 registra que por conta daquilo Jonas ficou extremamente feliz e alegre.
E como Deus trabalha, olha a pedagogia divina. Jonas, eu vou te ensinar uma coisinha aqui. Mandou um verme para matar a planta. Cadê o conforto de Jonas? O sol começou a queimar a sua cabeça. É o que diz o versículo 8. De maneira que ele desfalecia e voltou a pedir a morte para Deus. E Deus tornou a perguntar a ele: é razoável a tua ira, Jonas? E ele respondeu. Imagina o tom de voz aqui com que ele não deve ter respondido a Deus, né? É razoável a minha ira até a morte. Até a morte. Não apenas razoável, mas até a morte. Aí Deus chamou o profeta à reflexão. Pensa um pouquinho, Jonas. Você está revoltado porque os ninivitas se arrependeram. Você queria que eles fossem exterminados. Agora, porque eu exterminei uma planta, você está irado. A proporção aí parece que não está muito razoável. Não é compatível. Não dá para ser analisada com razoabilidade. Se você teve compaixão da planta que não te custou nada, o versículo 10, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? E aí Deus mostra que não eram apenas as pessoas, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, vidas que seriam destruídas. E por causa de uma planta você ficou irado. Os ninivitas creram em Deus. O rei de Nínive se cobriu de pano de saco e se assentou sobre cinza. Houve um arrependimento total. Aqui está estampada neste texto a graça e a misericórdia de Deus. Fato que Jonas não pôde compreender. Fato que muitos não compreendem. A graça e a misericórdia. E sobre as duas coisas, é interessante a distinção de uma para a outra, não é? A graça vai além da misericórdia, a graça. E nós temos alguns exemplos bíblicos e algumas ilustrações bíblicas sobre isso. Ruth, por exemplo, e é uma história lindíssima da Bíblia Sagrada, não é? A misericórdia deu a Ruth um pouco de comida, porque ela estava passando fome, mas a graça deu a ela um marido e um lar. O filho pródigo é um outro exemplo. Ele teve uma segunda chance. A misericórdia deu a ele uma segunda chance, mas a graça deu a ele uma festa. O pai mandou matar o bezerro cevado. Este meu filho estava morto e reviveu. Vamos festejar, vamos celebrar. É a graça. Deus se arrependeu do mal que disse que faria aos ninivitas. Pelo fato do povo ter se arrependido, Deus suprimiu o juízo. O problema de Jonas aqui é que ele não priorizava a graça de Deus e a vontade de Deus. E por isso ele tentou fugir. Primeira conclusão. Tem só duas, hein? Vamos ver aqui se eu marquei duas. Só duas. Jonas, morto e ressuscitado, em figura, era não apenas um pregador, mas um sinal positivo para os ninivitas. Lembra o texto que nós lemos pela manhã de Mateus capítulo 12? Quando Jesus usou o episódio de Jonas para comparar, e os judeus pediram um sinal, e ele disse: nenhum sinal vos será dado, senão o do profeta Jonas. Então ele foi também um sinal para os ninivitas. E Jesus disse que os ninivitas
se levantarão no juízo e condenarão a geração adâmica, porque não creu, por causa da incredulidade, enquanto que eles creram na pregação de Jonas. E Jesus disse: aqui está quem é maior do que Jonas. Os ninivitas tinham se arrependido, e tal arrependimento se deu sem a interveniência de qualquer sinal especial. Porém, os judeus pediam um sinal. A simples pregação de Jonas os levara ao arrependimento. Eu olho para essa mensagem que Deus mandou Jonas pregar: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi o suficiente para que eles se arrependessem. A pregação tem que ser simples, né? Tem que ser simples. O apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios que ele receava. Ele dizia: eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, assim vocês se apartem da simplicidade e da pureza do Evangelho de Cristo. É simples, tem que ser simples. Quando ele é muito rebuscado e floreado, é porque falta a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Esta cidade cuja maldade tinha subido até Deus, porque se prostrava perante os seus ídolos, houve arrependimento. E o profeta tinha que aprender esta verdade elementar, que o amor de Deus alcançava aquela cidade. O amor de Deus. Deus dirige e governa todas as coisas. Ele dirigiu cada um dos episódios ocorridos ali com o profeta. Jonas prefigura um tipo de Cristo, rejeitado e lançado ao mar, figuradamente morto e ressuscitado. Jesus, rejeitado e levantado numa cruz, morto e ressuscitado. E assim deve ser apresentado hoje. A segunda conclusão. Essa é curtinha, viu? Bem curtinha. Segundo os estudiosos, este foi o maior avivamento na história do povo de Deus, de Nínive. Tinha mais de 120 mil habitantes. Nos últimos dias, as nações, pelo Evangelho eterno, terão que dobrar os joelhos diante daquele que fez o céu e a terra, e terão de adorá-lo. O anjo que há de anunciá-lo, dirá em alta voz, vejam o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O profeta Abacuque faz uma oração a Deus e pede o avivamento da sua obra, a expansão do seu reino aqui na terra. E tal como ocorreu em Nínive, o avivamento se dá pela palavra de Deus. É ela que tem que nos despertar para esta grande realidade espiritual. Porque ao Senhor pertence a... Amém.